Olá, sejam bem-vindos mais uma vez, né? Vamos começar a nossa aula de número 48, ok? Bom, na aula passada eu falei que a gente já ia começar um novo assunto, mas eu preciso voltar num determinado assunto da aula passada. Daqui um pouco a gente inicia a nossa nova aula, né? Então, olha o que eu vou precisar aqui de vocês, ok? Vamos lá, tô voltando, hein? Premissa número 1, se S, então M. Premissa número 2, se M, então F. Tá vendo? Então aqui é o premissa 1, premissa 2. Logo, é aqui que eu queria bater na tecla. Sai daí, já já você volta. Bom, olha só. Se S, então M. Se você tem nível superior, então você tem o nível médio. Se você tem um nível médio, então você tem o nível fundamental. Busca só aqui, ó, M e M, perfeito? Então, olha só que bacana. Se você tem o superior, você tem o médio. Se você tem o médio, você tem o fundamental. Logo, se você tem o superior, então você tem o fundamental. Olha só como é que eu vou demonstrar isso a vocês. Todas as vezes que você tiver aqui, está se repetindo aqui, ok? Então, o resultado vai ser sempre esse daqui. Vou provar isso a vocês. Olha só. Beleza? Nível superior, nível médio. Se você tem o superior, então você tem o nível médio. Beleza? Se você tem o médio, então você tem o fundamental. Perfeito? Então vamos lá. A bolinha aqui, vermelhinha, é o do nível superior. Essa branquinha é do nível médio. E a azul é do nível fundamental. Então você concorda que se eu tiver o superior, então tem quem? O médio. E se eu tiver o médio, então eu tenho o fundamental. Logo, se você tiver o superior, você tem o fundamental. Tá aqui a minha dedução, tá vendo? É um silogismo, ok? Hipotético também, tá? Mas feito na forma dedutiva. Então, isso daqui é muito importante para você resolver questões que não saem com desencadeamento lógico, perfeito? Então, vamos prestar atenção exatamente num tipo de exercício que vai aparecer aqui agora, que vai exigir essa visualização. Mas é fácil, tá? Aqui, quando você visualizar assim, visualizar igual aqui, então, conclusão tá aqui. Se S, então M. Se M, então F. Conclusão, se S, então F. Perfeito? Visualizar o desenho direitinho. Então, isso ali vai acontecer. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos buscar aqui. Olha aí. FCC, TCE, Paraná, na lista de controle 2011. Considere que as seguintes premissas são verdadeiras. Premissa 1. Se um homem é prudente, então ele é competente. Se um homem não é prudente, então ele é ignorante. Se um homem é ignorante, então ele não tem esperanças. Se um homem é competente, então ele não é violento. Olha aí. Premissa 1, 2, 3 e 4. Perfeito. Vamos lá, vamos buscar. Tá aí, ó. Se é um prudente, então ele é competente. Tá vendo? Se ele não é prudente, então ele é ignorante. Se ele é ignorante, então ele não tem esperança. Premissa 4, se ele é competente, então ele não é violento. Perfeito? Premissa 1, 2, 3 e 4. Ok. Note-se. Professor, tô vendo ali que não tem uma simples para a gente começar. Não tem. Procura o E. Também não tem. Então nós temos que fazer por hipótese. Perfeito. Vamos tentar, né? Então vamos lá. Faça chuva, faça sol. Essas premissas têm que serem sempre verdadeiras. Perfeito? Premissa 1, premissa 2, premissa 3, premissa 4. Por hipótese, você escolhe uma dessas aqui e começa a fazer a valoração. Vamos começar aqui pelo não ver? Vou começar com verdadeiro. Mas olha só que detalhe essa questão. Aqui verdadeiro não dá para fazer análise verdadeiro e falso, não dá para fazer análise Vera Fischer. E nem tem V lá para cima. Isso quer dizer que eu não posso começar aqui valorando com verdadeiro, porque eu não consigo achar o meu desencadeamento, né? Então eu vou retirar aqui e vou buscar o falso. Agora eu consigo. Perfeito? Vamos ver. Legal. O não ver é verdadeiro, é falso. Perdão, o não ver é falso. Que conectivo?
se então. Não se então não pode ser verdadeiro e falso. Resumindo, não pode ser Vera Fischer. Já que não pode ser Vera Fischer, obriga que o se seja falso. Tá vendo? Beleza, hein? Agora sim, tem se lá em cima. Mesmo se não, então ele vai receber a mesma valoração. Então, se o se aqui é falso, o se lá também tem que ser falso. Que conectivo tem lá na premissa 1? Se então. O se então não pode ser verdadeiro e falso, ou seja, não pode ser Vera Fischer. Já que não pode ser Vera Fischer, por causa do verdadeiro e falso, o P recebe exatamente falso. Muito bom. Vamos desencadeando, né? Se o P é falso, o não P, ele tem que ser o que mesmo? Sinais contrários, valorações contrárias. Então, o não P tem que ser verdadeiro. Muito bom. Que conectivo? Se então. No se então, não pode ser verdadeiro e falso. Por quê, professor? Porque se for verdadeiro e falso, vai deixar a premissa falsa. E de acordo com a nossa teoria, as premissas têm que serem verdadeiras por hipótese. Então, já que não pode ser Vera Fischer e não recebe falso, ele tem que receber verdadeiro. Se o I é verdadeiro, o I também vai ser o quê? Verdadeiro. Que conectivo? Se então, opa, não pode ser verdadeiro e falso. Obriga que o não E, para não dar Vera Fischer, não pode ser falso, o não E tem que ser o quê? Verdadeiro. Tá aí, ó. Desencadeamos tudo certinho. Mas daqui um pouco você vai perceber um problema, tá? Ok? Um probleminha exatamente que aconteceu. Então, olha só. Eu vou fazer aqui umas conclusões, tá? Mas presta bem atenção. Conclusão. Ele é prudente, é falso, então ele não é prudente. C. Ele é competente, é falso, então ele não é competente. Não P, não precisa. O I. Ele é ignorante, é verdadeiro? É porque ele é ignorante. Perfeito. O não E. Ele não tem esperança, é verdadeiro? É porque ele não tem esperança. O C já foi. Aqui. Ele não é violento, é falso. Se ele não é violento, é falso, é porque ele é violento. Peraí, mas em nenhum momento a questão está falando sobre isso, né? Então, olha só o que acontece. Vamos ver o que ele tá querendo? Já, se eu precisar, eu volto aqui. Vamos lá? Olha aí, ó. Para que se obtenha um argumento válido, ele não está querendo a conclusão. Vocês concordam? Ele quer saber se o argumento é válido, lembra? Quando ele quer saber, ele quer validade, ele vai colocar as premissas, e no caso da FCC aqui, ele colocou aqui a conclusão nas opções, olha só. Olha lá. Olha só. A, não é violento, então ele é prudente. Não é competente, então ele é violento. É violento, então ele não tem esperanças. Não é prudente, então ele é violento. Não é violento, então ele não é competente. Na verdade, ele quer saber qual das letrinhas A, B, C, D e E é a conclusão. Então, não adianta nada eu ter feito aquela conclusão. Eu preciso resolver esse exercício de outra forma, de outra maneira. Lembra? Isso me gera uma quarta forma de resolução disso daí. Então, o que a gente pensou? Vamos fazer o seguinte, vamos tirar isso daqui, né? E vamos recolocar as premissas, perfeito? Olha lá, estou recolocando as premissas. Premissa 1, se ele é prudente, então ele é competente. Premissa 2, se ele não é prudente, então ele é ignorante. Premissa 3, se ele é ignorante, então não tem esperanças. E premissa 4, se ele é competente, então ele não é violento. Vocês lembram que no início dessa aula eu falei do método dedutivo? Olha só que legal essa questão, para você agora ficar bem esperto, tá? Porque a FCC pode ser que ela tenha essa tendência. Vamos tentar imaginar o seguinte. Dá uma olhada na premissa 2 e na 3. Olha só. Se não P, então I. Se I, então não E. Tá vendo essa premissa 2 e 3 aqui? Olha aí, ó. Praticamente o mesmo exemplo que eu fiz logo no início. Então, junta a premissa 2 e 3. Agora, olha a 1 e a 4. A mesma coisa, ó. Se P, então C. Se C, então não V. Então, vamos fazer o seguinte. A gente trabalhar com 4 premissas, vamos tentar reduzir para 2. Olha que legal.
Então, eu vou pegar aqui a 2 e a 3, olha só. Olha que bacana, hein? Ó, peguei a 2, se não P, então I. E peguei a 3. Se I, então, não E. Note-se I e I. Se aqui tem I e aqui tem I, a conclusão é se não P, então não E. Olha só. Concluímos, então, logo, se não P, então não E, pelo processo dedutivo. Perfeito? Claro que se eu colocasse na teoria de conjunto, o não P ficaria dentro do I e o I dentro do não E. Se o não P está dentro do I e o I dentro do não E, é porque o não P está dentro de quem? Do não E, por causa daquele desenho que eu fiz logo no início. Então, juntamos a premissa 2 e 3 e transformamos as duas em uma só. Tá aqui, ó. Então, notem, tá vendo? Bom, eu peguei a 2 e a 3. Agora, notem, tem C aqui e C aqui. Então, posso juntar a 1 com a 4. Então, vou juntar a 1 com a 4. A 1 com a 4. Perfeito, ó. P está dentro de C e C está dentro de não V. Se P está dentro de C e C está dentro de não V, logo P está dentro de quem? De não V. É só você pegar o mesmo exemplo que foi colocado no início, tá? Superior, médio. Médio, fundamental. Logo, superior, fundamental. Conclusão. Olha lá. Se P, então, não V. Beleza. De 4 eu transformei em quantas? Em 2. Perfeito. Então tá, então vamos trabalhar com essas duas. Vamos colocar na outra tela essas duas aí. Vamos ver? Olha lá, ó. Aí, ó. Foi a primeira, né? E aquela outra. Perfeito. Muito bom. Então, presta bem atenção. Agora, notem o seguinte, professor, não dá para eu fazer aquele esquema, porque não seguiu uma na outra. Mas espera aí. Olha que interessante. Você lembra da nossa equivalência lógica do si, então? O teorema da contrarrecíproca. Você lembra dela? Então vamos ver o seguinte, olha que bacana. Se eu aplicar o teorema da contrarrecíproca, olha só, esse P vai passar para o lado de cá e vai ser não P. E olha só que bacana que vai ficar. Então olha só, eu vou aplicar o teorema da contrarrecíproca. O que é o teorema da contrarrecíproca? Troca e nega. Ou seja, o P passa para cá e o não V para cá, trocando o sinal. O P vai passar para lá, não P, e o não V vai passar para cá, V. Então é justamente o que eu vou fazer, ó. Eu vou fazer a contrarrecíproca, ó. Pá. Olha só. Olha aí. Fiz a contrarrecíproca. Não perca o foco, tá? Fiz a contrarrecíproca. Agora, olha aí, que interessante. Não P, então não P aqui, tá vendo? Ó? Se não P está dentro de não E, o V está dentro de não P. Logo, o V está dentro do não E. Olha só. É como se você eliminasse essa e parte a seta, ó. Olha aí. Se ele é violento, então ele não tem esperança. Então vamos colocar lá, ó. Se um homem é violento, V de violento, então ele não tem esperanças. Perfeito? Olha aí. Busca na sua opção agora. Vamos lá. Vamos colocar as opções novamente aqui. Para que se obter um argumento válido, é correto concluir que se um homem, letra A, não é violento, então ele é prudente. Não, nada a ver, né? Retira essa questão. Beleza? Letra B. Se o homem não é competente, então ele é violento. Também nada a ver. Mas olha só a letra C. Foi a nossa resposta, né? Se um homem é violento, então ele não tem esperanças. Ou seja, a nossa resposta é a letra C. A letra D está fora, né? Saindo, e a letra E também está fora. E realmente a nossa resposta é a letra C. Viram, gente, que tipo de exercício ele está usando ali? Então, tome muito cuidado. Mas, professor, então quer dizer que nós temos, então, uma quarta forma de resolução? Sim, uma quarta forma. Você viu, não saiu os exercícios da forma de desencadeamento. O desencadeamento saiu todo certinho, mas não era isso que ele queria. Ele não queria que você desse a conclusão de cada letrinha. Ele queria saber qual dessas aí era uma conclusão. Então o que aconteceu? Você tem que ter a percepção de quando termina, começa. Termina, começa. Igual aconteceu lá. Se você tem nível superior, então você tem um médio.
Se você tem o médio, então tem o fundamental. Você viu que acabou no médio, começou no médio. Todas as vezes que isso acontecer, você já pode montar as duas e as duas se transformar apenas em uma, porque facilita o seu entendimento nessa questão. Eu queria agradecer ao meu amigo André, que está aí estudando, ele que mandou essa questão para mim, tá? E eu falei para ele, então vamos fazer o seguinte, eu vou resolver essa questão lá no vídeo. Não quis resolver para ele sozinho. Então, por isso que eu trouxe essa questão e ela está aí resolvida. André, obrigado, tá? Então, mais uma vez, estamos aí mais uma questãozinha bacana que aconteceu aí na prova da FCC. Perfeito? Mas, professor, isso pode acontecer em qualquer outro? Pode. Pode sim, você pode resolver isso aí dessa forma, tá? Não tem problema nenhum. Você pode, se você vê um desencadeamento lógico, você vê que uma está terminando, começando, você pode juntar as duas e transformar em uma só, igual nós fizemos. Tínhamos 4, transformamos em 2. E essas duas, quando a gente percebeu que o P estava do mesmo lado, a gente aplicou a contra recíproca, que aí aconteceu de novo, a gente chegou a uma conclusão. Se vê, então não é. Se o homem é violento, então ele não tem esperanças. Era a nossa resposta certa. Beleza? Então tá. Então agora sim nós vamos iniciar um novo assunto. Diagramas lógicos. Perfeito? Então vamos lá, né? Vamos ver o que tem pra gente aqui. Vamos buscar aqui. Tá aí, ó. Diagramas lógicos. Perfeito? Vamos trabalhar com as proposições categóricas de Aristóteles e com o silogismo categórico. Ué, professor, a gente viu o silogismo. Só que agora a gente vai ver o silogismo categórico. Perfeito? Também. Então, dentro de diagramas lógicos, vamos buscar aqui, né? Proposições categóricas de Aristóteles. Olha que coisa boa. Tá aí a nosso amigo Aristóteles. Olha que desenho bacana, né? De Aristóteles. Tranquilo, né? Então vamos lá. Vamos buscar aqui. As 4 proposições categóricas de Aristóteles, 384 a 322 a.C., componentes fundamentais de seus silogismos, podem ser simbolizadas pelas fórmulas da linguagem da lógica de primeira ordem, mostradas na tabela abaixo. Opa, vamos ver o que eu tenho aqui. Tá aí, ó. Olha que bonitinha essa tabela. Proposição categórica. Todo A é B. Não se esqueça que todo A é B é o se então. Ou seja, todo A é B. Mas nem todo B é A, porque não vale a recíproca. 2. Algum A é B. 3. Nenhum A é B. E 4. Algum A não é B. Bom, aqui eu tenho toda a representação simbólica, tá? Que daqui um pouco eu vou separar cada uma dessas, perfeito? Para que a gente trabalhe separadinho. Leitura. Esse é o símbolo do todo. Para todo x, ou seja, se esse x está no conjunto A, então ele também está no conjunto B, nós vamos demonstrar. Esse Azinho significa, de cabeça para baixo, significa para todo, ou qualquer que seja, tá? Esse Ezinho virado ao contrário é o símbolo do existe. Existe um x, que esse x está no conjunto A e no conjunto B. Perfeito? Por isso que ele está dizendo que algum A é B. Aqui, ó, na matemática, a gente costuma usar o não existe com um corte no E, virado ao contrário. Existe um E, corta, não existe. Mas na lógica, a gente põe o símbolo da negação. Não existe um elemento x qualquer que esse elemento esteja no conjunto A e no conjunto B ao mesmo tempo. Resumindo, ele está dizendo que não existe a intersecção, pois que nenhum A é B. Perfeito? Ok. Algum A não é B. Existe um elemento, esse elemento está no conjunto A, mas ele não está no conjunto B. Está aqui as proposições categóricas de Aristóteles com a sua representação simbólica. Mas aí a gente vai ver separadinho agora cada uma delas. Bom, o todo e o nenhum são considerados proposições universais, perfeito? O algum A é B e algum A não é B são as proposições particulares, perfeito? Todo e nenhum, universais. Algum A é B
algum A não é B, são A's particulares. Agora, é uma coisa importante você perceber. Na universal, tem a afirmativa e tem a negativa. Então, isso aqui é lido como uma universal afirmativo. E o nenhum A é B é uma universal negativa, porque o nenhum já é uma negação, tá? Nenhum é uma universal negativa. Algum A é B é uma particular afirmativa. Se você tem uma universal afirmativa, você tem que ter uma universal negativa. Se você tem uma particular afirmativa, você vai ter que ter uma particular negativa. Perfeito? Então, ok. Então, você tem 4 proposições, 2 afirmativas e 2 negativas, sendo que 2 universais e 2 particulares. Afirmativo e negativo. Tudo bem? Então, vamos trabalhar cada uma delas separadinhas aqui, vamos ver? Que bonitinho. Então, vamos lá. Qual a primeira vai aparecer aí pra gente? Um particular afirmativo. O particular afirmativo é algum A é B. Poxa, vamos demonstrar isso no diagrama lógico, já que a matéria é diagramas lógicos. Vamos lá? Tá aqui. Vamos ver. Conjunto A. Beleza. Conjunto B. Vamos ver o que vai aparecer aqui. Tá aqui, ó. Não quero trabalhar aqui na disjunção, nem na disjunção aqui. Eu quero trabalhar na conjunção. Ou seja, é o elemento que faz parte do conjunto A e do conjunto B ao mesmo tempo. Por isso que o particular afirmativo, ele vai receber o nome de algum A é B. Perfeito? E da outra forma, algum B é A. Então, vê o que vai aparecer. Olha lá. Algum A é B, mas as bancas trabalham com outros nomezinhos em cima disso aí. Ele pode falar que algum A é B, mas também ele pode falar pelo menos um A é B. O importante é o que está escrito aqui, ó. Algum A é B é a mesma coisa que pelo menos um A é B, porque as bancas mudam esse nomezinho aí, né? Ok? Tem outro, professor? Tem, olha só. Existe um A que é B. Olha só. Algum A é B, pelo menos um A é B, e existe um A que é B. Mas também serve o contrário, tá? Se você quiser ler de lá para cá, numa outra situação, sujeito, predicado, você pode dizer que algum B é A, pelo menos um B é A, e existe um B que é A. Por enquanto, eu estou colocando só de um lado, para a gente não ter que ficar perdendo tempo. Mas aí eu falo o que acontece do outro lado também. Perfeito? Então, vamos lá. Bom, algum A é B, pelo menos um A é B, existe um A que é B. Lembra daquela parte simbólica que eu coloquei aqui? Agora vamos trabalhar com ela aqui só para você entender, ó. Tá aqui, ó. Simbologia. Existe um elemento X aqui, ó. Elemento X é um elemento qualquer. Pode ser qualquer número. 1, 2, 3, 4, 5, o 6. Existe um elemento qualquer. Até uma criança, 2 crianças, 3 crianças. Que esse elemento X pertence ao conjunto A e esse elemento X também pertence ao conjunto B. Traduzindo, existe um elemento que está na intersecção. Tá vendo? Então, existe um elemento que está na nossa intersecção. Então, todas as vezes que ele trabalhar com particular afirmativo, algum A é B, ele está trabalhando com a intersecção. Existe um elemento que está no conjunto A e no conjunto B ao mesmo tempo. Perfeito? Então, não esqueça desses pequenos detalhes que a gente tem que trabalhar. Então tá, vamos recapitular. Conjunto A, conjunto B, perfeito? Estou trabalhando com a intersecção. Trabalhar com a intersecção na teoria de conjunto, nos diagramas lógicos, trabalha com particular afirmativo. Ou seja, algum A é B, pelo menos um A é B, e existe um A que é B, e também funciona se eu quiser trabalhar. Algum B é A, pelo menos um B é A, e existe um B que é A. E perfeito. Essa é a nossa primeira proposição categórica. De quantas? De 4. E vocês vão perceber o tanto de exercícios que cai em relação a essas proposições categóricas. Perfeito? Então, nós vamos fazer o seguinte.
Vamos dar um refresco aí, refaz aquela questão que eu mostrei para vocês no início e daqui um pouco a gente volta com as outras proposições categóricas. Até daqui um pouco.